Garotada, bom dia. Eu acho que agora todos que estão participando entraram, tem 28 na sala. Na aula de hoje, eu vou trabalhar dois tópicos. Equação de ordem superior, que nós resolvemos elas reduzindo a equação de primeira ordem. Então, são equações de ordem superior redutíveis e trajetórias ortogonais. Trajetórias ortogonais entraria em aplicações. Mas como é o método mais simples de aplicação, e daí nós acabamos retomando métodos de primeira ordem, eu vou deixar esse conteúdo para a nossa primeira avaliação. Abre lá, Matheus. O quadro que vocês enxergam, ele é melhor do que essa filmagem que aparece ali, se vocês clicarem na minha fotinha. Se eles clicarem na minha foto do computador, no meu A do computador, não do celular, aparece. Na filmagem vai aparecer um Azinho, não vai me aparecer igual as outras que eu estava filmando. Então, beleza, garotada. Nós temos uma equação que ela disse redutível à equação de ordem 1. Nós temos dois tipos de equações que podem ser resolvidas reduzindo a uma equação de ordem 1. Uma delas é as equações que não contêm y, e a outra são as equações que não contêm x. As equações que não contêm y, lê-se equações que não contêm a variável y sem derivar, então não contém y, beleza? Aqui é y, duas linhas, e aqui é y, linha. Ou seja, nessa equação aqui não contém y sem derivar. Tudo bem? Vai ter as derivadas, que a derivada vai ser a derivada em relação a x, então eu vou ter y linha, y duas linhas, poderia ter y três linhas, e assim segue, eu vou aplicando a técnica várias vezes. Se essa equação aqui tivesse y sem derivar, nós resolveríamos de outra maneira. Poderíamos utilizar algum método de equação de ordem 2, de ordem 3, mas não reduzindo a exatas. Não reduzindo a equação de primeira ordem. Se a equação ela for de ordem 3, aqui é de ordem 2, se ela for de ordem 3, por exemplo, eu vou ter que reduzir, substituindo por uma variável, depois substituir de novo por outra variável. E assim eu vou substituindo tantas vezes quanto for a ordem. Ordem 2 substitui uma vez, ordem 3 duas vezes, ordem 4... Então, o número de substituições é a ordem da derivada menos 1. Nesse caso, é a ordem 2, essa derivada, essa equação diferencial, perdão. Então, nós temos uma substituição apenas, daí ela se transforma numa equação de primeira ordem e resolve pelo método que for cabível. Então, aqui na equação, vou escrever ela de novo, porque ficou difícil de escrever ali a potência. Tem que colar aqui como uma figura, mas como eu coloquei agora, né, deixa do jeito que está ali. Eu só vou escrever de novo. X ao quadrado, que multiplica y duas linhas, mais 2x y' é igual a 1, com x maior do que 0. Beleza? O registro dela, esse x2 que está ali, é x ao quadrado. Eu vou deixar aqui 100, porque eu vou ter que fazer uma operação para eu começar a substituir. Como tem um x ao quadrado ali na frente, o primeiro passo que eu vou sugerir para vocês é tirar esse x ao quadrado dali. Para tirar o x ao quadrado, nós dividimos os dois lados dessa equação por ele. Desse modo, x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Então, sobra y duas linhas. Mais 2x dividido por x ao quadrado, cancela um x com um x de lá, fica 2
sobre x, porque eu estou dividindo. Vamos deixar positivo aqui embaixo. Vezes y', que é igual a 1 dividido por x ao quadrado, que é 1 sobre x ao quadrado. Ela ficou muito próxima a uma equação linear. Porém, ela é de ordem 2, a equação linear. Para ser resolvido dessa maneira, ela precisa ser de ordem 1. Então, agora entra a mágica da matemática. As substituições, elas não mudam a essência do problema. Elas tornam mais fácil, elas os tornam, né, mais fácil de resolver. O foda de ficar gravando aula é porque quando a gente assassina o português, fica salvo para a posteridade. Daí, depois vocês pegam esses trem ali e ficam fazendo meme. Ai, Jesus. Lembra que tem outras matérias que a gente vai trabalhar junto, então os memes eles podem interferir, inclusive nas bancas de TCC no final do curso, tá? É uma brincadeira com tom de seriedade, tá? O cálculo auxiliar 1, eu venho aqui e substituo a derivada de primeira ordem por V. A porta bateu e eu quase infartei. Se eu substituir a derivada de primeira ordem por V, ao derivar y', eu vou ter V'. Então eu pego a menor ordem e substituo por V. Então a derivada dela vai dar y em 2 linhas. Beleza? Agora sim, eu vou substituir dentro do cabo do computador que eu acabei de quebrar. Eu vou substituir dentro da equação. Quase caí, inclusive. Vai ficar V' mais 2 sobre x vezes V igual a 1 sobre x ao quadrado. E a equação que nós chegamos aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem linear. Beleza? Então agora eu posso resolver ela por linear. Lembra que eu fiz uma substituição. Então, ao resolver ela por linear, eu preciso voltar no final, porque eu vou ter uma resposta em V. Preciso voltar na primeira substituição que nós fizemos, que está aqui abaixo do cálculo auxiliar 1, para encontrar a solução em Y. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e daí eu termino. Falei que já que vocês mostraram a foto, eu ia dar um tempo maior para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Garotada, alguém tem alguma dúvida? Não. Não, professor, tá de boa. Não. Então eu vou partir para a solução da equação linear. Então nós temos aqui V' mais 1 sobre 2 sobre x, perdão. Dois sobre x
vezes V igual a 1 sobre x ao quadrado. Só deixa eu ver se eu copiei certo, beleza. Essa equação sendo de ordem 1 linear, nós precisamos determinar as funções P e Q, que nesse caso nós teremos que P de x, né, é igual a 2 sobre x, e a função Q de x é igual a 1 sobre x ao quadrado. E após isso, determinar o fator de integração aqui, que ele é igual a Euler elevado à integral de P de x dx. As fórmulas vocês já tiveram lá no começo da disciplina, então eu vou só substituindo aqui para não escrever tudo de novo. Integrando, nós teremos que μ de x é igual a Euler elevado a 2 ln de x. Para poder cancelar esse Euler com ln, eu vou aplicar aqui uma definição de logaritmo. Que o que eu tenho multiplicando na frente, eu posso transpor como potência da função que está dentro do log. Então vai ficar Euler elevado a ln de x ao quadrado. Agora sim eu posso vir aqui e cancelar. E com isso nós teremos μ de x igual a x ao quadrado. Beleza? Como μ de x é igual a x ao quadrado, nós elaboraremos a solução. Então a solução vai ser v. Agora a nossa variável, né, é v. Então v que multiplica x ao quadrado é igual à integral de x ao quadrado, que multiplica q de x, que é 1 sobre x ao quadrado, dx mais uma constante. Observa, garotada, que esse eu cancelo, eu divido, né? E sobra 1 dx. E a integral de 1 dx é igual a x. Então, nós teremos que v vezes x ao quadrado é igual a x mais uma constante. Dividindo os dois lados por x ao quadrado, nós teremos como solução x ao quadrado mais c sobre x ao quadrado, que é equivalente a 1 sobre x mais c, que multiplica x elevado a menos 2. Observa que eu dividi aqui o x por x ao quadrado, cancelei o x de cima, sobrou um x ao quadrado embaixo. E aqui, como não tem em cima, eu transpus. E vocês já vão entender por que eu fiz essa transposição. Garotada, alguma pergunta? Cíntia Maria, como é que tá a velocidade hoje? Ah, hoje tá ótimo, tá parecendo baiano. Ah, tá devagar, tá parando? Tá bom. Fala aí, Pedro, tá muito devagar? Professor, só uma dúvida, na verdade. Eu acabei ficando com uma dúvida seguinte. É V vezes x quadrado, não é dv vezes x quadrado? É porque pela associação do primeiro slide, eu achei que eu teria que colocar dv no lugar de v ali. Não, é a Essa fórmula parte de eu não entendi muito equação. bem. A formulazinha, Matheus, Pedro, aliás, que a gente aprendeu lá atrás, era assim: a solução é y, que multiplica Y vezes μ de x, que é igual à integral de μ de x vezes q de x dx mais a constante, sim. mais a Só constante. Foi isso que eu fiz. o que eu não entendi foi que no primeiro slide... Volta ali rapidinho, só para me confirmar uma coisa. É isso. No caso, o senhor associou que o y' é igual a v, então, no caso, o y sem seu derivado ele não seria dv? Essa parte que eu me enrolei um pouco. Então, dv que é velhinha.
Ah, sim, sim, sim. dv é a derivada de v. V' é a derivada de v. Entendi. Obrigado. Beleza? Sim. Tá, então nós achamos a solução em v. Mas aqui no primeiro slide, nós tínhamos uma substituição que y' era igual a v. Então, eu vou colocar aqui, ó, como v é igual a y', substituindo, nós teremos y' igual a v, que é 1 sobre x mais c vezes x elevado a menos 2. Tudo bem? Só vim aqui, crianças, copiei essa equação e depois eu vim aqui e copiei a solução do v que nós encontramos. Então, juntando as duas, nós passamos a ter que y' é igual ao valor do v, que é 1 sobre x mais x ao quadrado. O Thiago, ele acordou agora, né? Então, vamos dar um desconto para ele. Agora, quem é y'? Pode ser escrito como dy sobre dx, que é igual a 1 sobre x ao quadrado mais c, que multiplica x elevado a menos 2. Multiplicando cruzado, nós teremos que dy é igual a 1 sobre x mais c, x elevado a menos 2, dx. Integrando os dois lados, a solução vai ser y igual a integral de 1 sobre x é ln de x, mais a integral de cx elevado a menos 2 vai ser cx elevado a menos 1 sobre menos 1. Arrumando aqui um pouco, nós teremos como solução y de x é igual a ln de x menos c sobre x. Essa aqui é a solução da equação diferencial de ordem 2 dada. Ah, faltou uma coisa, crianças. Deixa eu voltar aqui, que deu tempo. Se eu vou integrar, eu tenho mais uma outra constante. Eu não integrei de novo? Agora sim. Essa é a solução. Alguma pergunta, garotada? É a ordem 2, então tem duas constantes. A ordem 1, uma constante, e assim segue. E eu tinha esquecido desse grande detalhe. Vocês querem que volte alguma tela? Volta no slide 2, professor, por favor. No 2? É. Depois vocês vão juntar, volta no 2, e vão pagar um churrasco pro Matheus, tá? Que tá aqui me ajudando muito, muito bem. O meu computador, ele não... Eu comprei um adaptador e ele não funciona lá. Por quê? Porque ele tem muitos cabos já. É velho o projetor, então tem um cabo do projetor, tem um adaptador para aquele cabo do projetor, daí tem um adaptador que eu comprei que é para colocar no Mac. Daí não funciona. É muito cabo ali, o técnico disse que era por isso. Como eu não entendo muito, eu vou acreditar que seja.
A hora que estiver pronto, você fala, tá? Pronto, já, valeu. Beleza? Matheus, vai para o último, daí se alguém não... Como a constante não precisa ser sinal, podia ser mais C1 sobre x, para não confundir ali com o C de antes, com o C depois. É só um... O C é uma constante, o C1 é uma constante. Tipo, eu mudo a letra para vocês não se confundirem ali. Porque na realidade, quando eu integrei, era menos C. Daí, se eu colocar um mais C magicamente, vocês vão achar, mas é o mais C1, então. Quem é o C, mais C1? É o menos C. Então, poderia fazer isso ali tranquilamente. Garotado, então agora nós vamos para equações que não contêm Y. Que não contém X. Então vamos lá. A equação que não contém x, observa que eu tenho y agora, tenho as derivadas do y, mas não tenho a variável x. Eu sei que essa função diferencial é uma função, por definição, a gente utiliza como uma função diferencial que depende de x, mas não tem o fator x, ou x ao quadrado, ou seno de x, na equação desse exemplo. Só tem y e as suas derivadas. Poderia ter o x, seria outro método. Mas nesse, como não tem, nós conseguimos reduzir ele a uma equação de primeira ordem. Para eu reduzir essa equação de primeira ordem, primeiro eu vou escrever de novo por causa da potência ali. Então vai ficar y vezes y duas linhas mais y' ao quadrado igual a x. Eu vou fazer um cálculo auxiliar e vou substituir y... Vai igual a zero, professor? Igual a zero, É igual a zero, é uma equação que não contém x. Daí tu falou igual a zero, e eu vim aqui e coloquei que o y... Eu coloquei que o y' era igual a zero também. A emoção foi tanta que até me perdi. Agora, quando não contém o x, a substituição, eu vou usar a regra da cadeia lá do cálculo 2. Então, a substituição aqui, y' igual a v, o y duas linhas, ele é igual a v que multiplica dv dy. Porque eu estou derivando agora em relação a y, não em relação a x, porque não tem x nessa equação. Eu sei que a equação dada é uma equação diferenciável em x. Mas como ela não tem x, na hora de fazer a substituição, eu vou ter o diferencial aqui em y. Derivada de segunda ordem de y em relação a y. Então, agora sim, substituindo, nós passaremos a ter y que multiplica y duas linhas, que é v dv sobre dy, mais v ao quadrado é igual a zero. Tudo bem? Observa que nós temos v em comum nessas duas partes da soma. Então, nós podemos colocar em evidência, e daí vai ficar v que multiplica y vezes dv dy mais v igual a zero. Vou voltar aqui para vocês verem. Observa, eu tenho v aqui e tenho v ao quadrado aqui. Então, quando eu colocar em evidência, vai ficar dentro de um dos fatores y dv dy mais v. Tudo bem? Se o produto é igual a zero, é porque uma das partes vale zero.
Nesse caso, ou V é igual a zero, por causa desse zero aqui, tá? Ou esse fator vale zero. Então, V igual a zero é uma solução, que é um ponto, é a origem. Então, se V é igual a zero, eu tenho uma solução que para V é a origem. Porém, como o exercício ele foi dado em Y, não em V, eu volto aqui e substituo como Y' é igual a V, Y' é igual a V. Eu começo escrevendo zero, eu devo amanhã escrevendo zero. É igual a V. Então, Y' é igual a zero. Integrando os dois lados, em relação a x, eu vou ter que y é igual a uma constante. Y igual a uma constante, portanto, é uma solução da equação diferencial dada. Porque se eu derivar, ó, y igual a constante, coloca a constante aqui. Derivada da constante é zero, então aqui vai dar zero, aqui tem uma constante. Derivada de zero é zero, vai ficar constante vezes zero mais zero, que é igual a zero. Ou seja, é uma solução. Achamos uma, que é o y igual a constante. Agora nós vamos procurar a outra solução, que é y dv dy mais c. Então vamos lá. Vou colocar um cálculo auxiliar e vou colocar y dv dy mais v igual a zero. Eu poderia resolver isso aqui por linear, dividindo tudo por y. Mas como só tem dois elementos, do lado direito é zero, eu vou resolver por separável. Então nós teremos y dv dy igual a menos v. Multiplicando cruzado, vai ficar dv sobre v é igual a dy negativo sobre y. Observa, garotada, que eu peguei esse v e dividi ele do outro lado. Deixei o menos aqui. Peguei o dv e multipliquei do outro lado. Então ficou o dy, perdão, ficou dy aqui. Daí eu peguei esse y e dividi do outro lado. Esse y aqui eu vim aqui e dividi do outro lado. Então com isso, ele está multiplicando aqui. Com isso eu passei a ter uma equação dv sobre v igual a menos dy sobre y. Integrando os dois lados, nós teremos a integral de 1 sobre v dv, que é igual a menos a integral de 1 sobre y dy. A integral de 1 sobre v é ln de v, a integral de 1 sobre y é ln de y, mais uma constante. Porque o menos, né, ele estava fora da integral, está ali, e quando eu tenho uma integral, nós temos como parte da solução uma constante. Agora eu vou isolar o v, porque eu preciso substituir. Eu sei que y' é igual a v, então eu preciso encontrar um y como solução. Desse modo, eu elevo os dois lados. Eu aplico Euler, né, dos dois lados, então vai ficar Euler elevado a ln do módulo de v igual a Euler elevado a ln do módulo de y elevado a menos 1 mais uma constante. Esse menos que está aqui, eu transpus ele para cima. E aqui eu vou colocar o módulo, quando eu aplico ln, para garantir que esteja dentro do domínio, a gente coloca módulo. Agora sim, esse eu posso cancelar. E eu vou ter v igual
Esse eu posso cancelar, então vai ficar y elevado a menos 1 vezes Euler elevado a constante, é uma constante. Vou chamar aqui de C1. Porque aqui eu tenho um mais, então vai ficar Euler elevado a Ln vezes Euler elevado a C. Multiplicação de bases iguais, tá. Então, assim, ó, V é igual a C1 que multiplica 1 sobre Y. Tudo bem, achei o valor do V. Mas não é o V que é a solução do meu problema. É o Y. Então eu venho aqui e volto. Fazer um cálculo auxiliar de novo. Nós temos que Y' é igual a V. Se Y' é igual a V, então no lugar do Y, em linha eu vou colocar dy sobre dx, que é igual a V, que é C1, que multiplica 1 sobre Y. Multiplicando cruzado agora, nós passaremos a ter dy vezes y igual a C1 vezes dx. Integrando os dois lados, nós teremos a integral de y dy igual a integral de C1 dx. Integral de y em relação a y é y ao quadrado sobre 2. A integral de C1 em relação a x é C1x mais uma constante, que é a constante dessa nova integração. Multiplicando cruzado, nós teremos que y ao quadrado é igual a 2C1x mais 2C2. Posso deixar assim. Ou 2 vezes C1 é uma nova constante, você poderia colocar como y ao quadrado igual a K1x mais K2. Não tira a raiz, deixa assim. Por quê? É uma raiz quadrada, vai dar uma raiz quadrada. Então, se você extrair a raiz, vai ficar y igual a mais ou menos a raiz quadrada. Então, deixa desse jeito aí. Agora, vamos para... Professor, eu fiquei com uma dúvida do slide 5, na transformação de y igual a v. O slide 5 é só se abrir a cam, senão não. Fodeu, velho. O 5 é esse aí. Ali a y' é igual a v, né? Aí o senhor colocou na frente y duas linhas igual a v dv sobre dy. O y' é a derivada em relação a x, certo? E ali na frente eu não entendi. Se você derivou em relação a x, por que y duas linhas? Ou derivou em relação ao próprio y? Não, eu tô boiando. Acho que eu perdi algum conceito. Eu derivei em relação a y ali. Vinícius. Tá. Eu derivei em relação a y. Eu deveria ter demonstrado um pouco melhor, porque ali é a regra da cadeia. Depois eu resolvo outro exercício e demonstro, então, Vinícius, melhor. Beleza. Tá? É a regra da cadeia, mas já que tá assim, deixa assim. Depois eu vou lá e demonstro outro. Coloca no último slide para eles, se alguém tiver. Professor, pode voltar no 8? Rapidão. No 8? Isso, no 8. O 8 é mais caro, tá? Só para avisar vocês. Tá, professor, já copiei, obrigada. Deixa no último, Matheus, de novo.
Garotada, vamos conversar um pouquinho, que eu vou colocar agora trajetórias ortogonais. Pode, ele já. A dúvida é sobre a integral, mas depois a derivada, mas depois eu resolvo mais calmo. Daí até que o Matheus ele arruma ali o slide para mim, eu vou conversar com vocês um pouquinho. Professor, tem chamada hoje? Deixa eu... Já vejo, tá? Só um pouquinho. Eu não fiz o documento lá. Daí demora um pouco para fazer, eu vou deixar. Tem os mesmos de ontem, estão hoje. Então eu vou pegar de ontem. Ontem tinha 29 e hoje tem 29. Contando eu e o Matheus. É que eu tô 2 vezes. Por isso. Porque eu tô pelo celular e pelo computador.